Gente, tudo bem? Estamos começando o nosso sexto episódio, hein? Dos podcasts da Prodados, Vibe de Vendas. Lembrando que a Vibe de Vendas é o nosso braço, né? Vamos dizer assim, é o braço da Prodados de formação, tá? De formação para o trabalho. Hoje a gente está com uma pessoa aqui fantástica. Conheço há um bocado de tempo, eu não vou dizer quantos anos, porque senão vai entregar a minha idade e a dela, mas já faz um bocado. A gente está aqui com a Cristina Boris, ela é fundadora, sócia e fundadora da Lanlink, tá? Que é uma das maiores empresas na área de computação do Brasil. Tanto trabalha com hardware como com software, eles trabalham com é uma empresa fantástica, uma empresa gigante. Vou ler aqui um pouquinho do que ela mandou para a gente, tá? Apaixonada por tecnologia, iniciou sua vida acadêmica se graduando em Ciências da Computação na Universidade Estadual do Ceará. O Grupo Lanlink foi fundado em 89, no último ano deles de faculdade. Era ela, o esposo dela, que é o Charles, o Alexandre Mota, que é um cara fantástico também, e a Lourdes, que infelizmente eu não conheço, mas se está no meio desse povo aqui, deve ser gente boa também. Com né? certeza. Incentivados pelo pai de um deles, que foi o do Charles, o seu François, e patrocinados por ele também, né? Teve a famosa patrocínio, né? Mas eles pegaram esse negócio que era bem pequenininho quando começou e transformaram numa empresa que hoje fatura algumas centenas de milhões, né? A primeira empresa fundada foi a Mitizis, né? Depois eles fundaram a Lanlink, depois juntaram as duas, tá? A Cristina hoje é responsável pela diretoria nacional de vendas da área privada, porque eles lá têm uma área que atende o governo e tem uma outra área que atende as empresas. E a Cristina é responsável pelas vendas dessa área. E pela diretoria de marketing, tá? A Lanlink hoje ela atua no Brasil inteiro, ela tem mais de 1.200 funcionários e um portfólio gigante de produtos. Eu queria passar a palavra agora para a Cristina, para ela apresentar um pouquinho mais de quem é ela e de quem é a Lanlink, os produtos e tudo mais. Vamos lá, Cristina? Então, eu olho para cá, né? Para onde você quiser, não tem problema. Então, a Lanlink... Aliás, antes de você entrar, está aqui com a gente também o Marcelo, que é nosso sócio lá na Prodados. Marcelo é nosso especialista na área de pesquisa, né? Que é um dos itens também do nosso portfólio. E hoje a gente tem a responsabilidade de bater esse papinho com a Cristina. Legal. Vamos lá, Cristina. Obrigado, Cristina, pela presença. Uma boa tarde. Fique bem tranquila. Aqui o André faz mágica, né? Ele pega o nosso melhor lado, nosso melhor foco. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Justina. É um prazer estar aqui com vocês, né? E também é um prazer conseguir compartilhar com vocês um pouco do que foi essa jornada de 35 anos, quase 36, de empresa de tentei não tecnologia. falar, mas aí você está entregando aí o negócio todo. Da empresa. Então, aí a gente começou a empresa da gente com um sonho de colegas de faculdade que estavam se formando e querendo abrir um negócio num período que o mercado de tecnologia não tinha empresas locais que vendiam TI como foco, né? Então, existiam algumas empresas que faziam venda de tecnologia, mas eram empresas que vinham já comercializando outro tipo de produto. E na época a Multisys, que foi a primeira empresa da gente, ela surgiu para ser revenda Itautec, para trabalhar com sistemas da WK Sistemas de Santa Catarina, parceira da Novell, que eram grandes empresas de tecnologia, e a gente começou a trabalhar com isso, né? Depois de 4 anos, a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar com Microsoft, e aí a gente começou com o Lanlink, né? E 4 anos Então, a depois... Lanlink foi criada depois da parceira Multisys. da Microsoft. A Lanlink já nasceu como uma empresa parceira da Microsoft. Então, e a gente achou importante, nesse primeiro momento, serem 2 empresas independentes, porque a gente tinha uma competição de portfólio Novell com Microsoft na época. Então, a gente achou interessante manter 2 marcas diferentes, né?
E depois de 4 anos, aí a gente fez a consolidação das duas empresas. A maior empresa no começo era a Multisys, que era representante da Itautec e da Novel e da WK, porque a gente já tinha um faturamento maior do que no da Lanink. Mas a Lanink ela já estava espalhada a nível Brasil, a nível Nordeste na época, né? Que nós tínhamos a Lanink em Fortaleza como matriz, mas já tínhamos em Recife, em Aracaju e em Salvador. Então a marca já era mais conhecida. Então por isso a gente resolveu incorporar a Multisys e a Lanink, né? E daí para frente a gente foi evoluindo. Eu digo que a Lanink é uma empresa que é muito, a base dela é muito técnica, então nenhum de nós foi formado num curso de gestão, de administração, de marketing. Toda a Aí, nossa formação era de tecnologia, aí né? entra a minha primeira curiosidade. Cristina, como é empreender tão jovem, né? Porque vocês estavam na faculdade ainda, quando começaram isso, né? Não, terminando, né? No Terminando. final da faculdade, foi Como é praticamente isso? Como foi concomitante. empreender tão jovem, tão novos que vocês eram na época, Isso. começar uma empresa sem nunca ter tido nenhum tipo de experiência É, a gente, profissional a gente é que era vendedor e entregador do que estava vendendo, né? E complementando a pergunta do Justino, nessa época, o nível de tecnologia era muito alto, né? Você só trabalhava para grandes empresas com softwares bem robustos. Você não tinha ainda, estavam surgindo os primeiros softwares de atendimento nas locadoras de vídeo. Uhum, Vamos dizer que eles começaram essa difusão. Mas quando você falou de Itaú, Tautec. Tautec, dessas coisas, a gente entende de mainframes, softwares bancários, grandes redes, muita falha de hardware, né? É, Muita queda de luz que derrubava todo mundo, aquele plugzinho da rede ponto a ponto, que se um te desplugasse, caía todo mundo. Esse desafio também complementando aí esse empreendedorismo com um desafio tão grande, não só de software, mas de hardware, que era uhum. tão difícil na época. É, a gente começou num período que a microinformática estava começando. A gente ainda pegou microinformática na faculdade, os primeiros desktops pessoais, né? Já estavam sendo utilizados quando nós éramos ainda estudantes. E quando a gente começou a empresa, essa onda de utilização de computador pessoal, ela estava aumentando. Tanto que o primeiro grande negócio que nós fizemos foi uma venda de desktops pessoais para um grupo de funcionários do Banco do Nordeste, um grupo grande de pessoas que compraram e a gente fez a comercialização e deu a garantia e tudo mais. provavelmente era o primeiro computador da vida desse povo, né? Talvez, ele só vai perguntando, mas existiam uns CP500, que eram os computadores ainda mais antigos, que pareciam um videogame atual, né? Que o pessoal usava para poder programar também. Então, aí a gente começou fazendo essa foi a primeira venda que a gente fez, e aí depois o conhecimento, a formação da universidade ajudou muito na confecção de projetos exatamente nessa área de redes, que a gente tinha, o Charles, ele era especializado nessa área de redes, então, projeto de rede para poder fazer com que uma empresa pequena, média ou grande funcionasse bem usando microcomputadores era o que a gente mais fazia no começo. Então, o primeiro prêmio que a gente recebeu fora do Brasil foi nessa área de projetos de redes, né? Então, aí foi o boca a boca acontecendo, né? Das empresas conhecendo o trabalho que a gente fazia, e aí indicava, e a gente ia para outra empresa, e nós mesmos vendíamos e entregávamos aquilo que a gente estava vendendo. Para a gente foi um aprendizado muito grande aprender a vender, né? Porque isso a gente não aprendeu na faculdade, o restante era mais fácil. Aí você estava me falando que a formação de vocês todas era técnica, Só né? Na técnica, área né? de gestão, ninguém entendia Não. nada. Aí a gente teve a ajuda do pai do Charles, que depois de um ano de empresa veio trabalhar conosco e fez a parte administrativa, financeira, contábil, ele tomava conta de toda essa parte. E a gente podia focar naquilo que a gente gostava, né? Que era entregar tecnologia para os clientes. E, muito pelo perfil nosso, a gente já começou, desde aquela época, a fazer vendas
que não era uma venda de tá aqui o produto, isso é tanto. A gente sabia o que estava vendendo, a gente sabia se aquele cliente que estava demandando aquele produto deveria comprar aquele produto ou outro. A gente tinha um cuidado muito grande em não. Fazia uma espécie de consultoria também, né? Desde o início, que hoje em Entendia o dia a problema do venda cliente. consultiva é só o que todo mundo fala, a gente já fazia desde que a empresa começou, né? E a gente também tinha um cuidado muito grande de evitar vender para algum cliente muito mais do que o que ele precisava. Porque nessa época que a gente começou, algumas empresas se aproveitavam pelo fato de que os clientes não conheciam tecnologia como conhecem hoje em dia, e aí, tecnologia é o bicho-papão, então o que me disserem aqui eu compro. E às vezes a gente via algumas empresas comprarem muito mais do que precisavam, pagando altíssimo, porque era aquilo que disseram que precisavam comprar. E aí a gente tinha esse cuidado do custo-benefício, né? Então isso aí foi fazendo com que a Isso tem gente a ver com evoluísse. valores também, né? De Também, você, é, vamos dizer assim, você chegar para o teu cliente, ter ética com não ele, enganar. não enganar, É. né? E com o tempo, o que é que fez também a gente crescer? Com o tempo, os clientes, eles já, à medida que foram usando a microinformática em casa, todos os decisores das empresas, eles começaram a entender do que estavam comprando. Então, a gente pegou esse momento em que a tecnologia era um bicho-papão, ninguém entendia o que você dissesse, você era o Deus, e a gente já tinha o cuidado lá atrás, e pegamos o outro momento que aí todo mundo era especialista em tecnologia, e todo mundo sabia o que queria e o que não queria, e exigia muito do fornecedor. Então, como a gente começou já com esse cuidado, para a gente foi natural Essa evoluir migração, e né? crescer nesse momento em que o usuário, que era o demandante, o decisor das empresas, já sabiam melhor o que queria, né? Acabou reconhecendo o trabalho de vocês em função de, olha, eles não me venderam nada mais do que eu precisava na Exatamente. época, então criou-se uma fidelidade com É, e isso. essa confiança. Eu entendo que a gente construiu confiança junto aos nossos clientes, que uma boa parte, ou talvez os grandes clientes da gente originais desde o começo, ainda são clientes nossos, né? Então, isso para mim é um grande É um orgulho. patrimônio enorme, isso aí. A gente tem Outro cuidado dia, com o cliente outro sempre. dia a gente, numa entrevista aqui no podcast, a gente estava conversando sobre isso, e eu dizendo assim, cara, nossa geração, dessas pessoas que estão aqui na mesa, a gente teve desafios gigantescos, porque eu vi sem usar o meu primeiro computador com 22 anos de idade. Eu tive o meu celular, primeiro celular, que era um tijolão desse tamanho que a gente só usava para ligar, basicamente, não tinha nem SMS nesse tempo, com 23, 24 anos de Pois é, idade. Quer dizer, a inovação fez parte da nossa vida o tempo inteiro. isso. A gente viveu a vida toda tendo que se adaptar à tecnologia que vinha o tempo inteiro. E vocês surfaram essa onda E imagina, direto, né? gente, com o desafio que é você vender tecnologia, porque eu digo assim, que quem vende tecnologia tem que estar na crista da onda. Por isso, o valor de capacitação, competência técnica, que a gente, desde o início, zelou dentro da Lanlink, ele até hoje é um valor que a gente não permite que não seja cumprido e cobrado. Está Pronto, você entendendo? puxou De um ponto todos. aí que para nós da Prodados é um ponto que é assim, a gente valoriza muito, que é essa coisa da capacitação. Como é que isso acontece lá dentro da Lanlink? Como é que vocês trabalham essa questão da capacitação? É, a gente tem um processo de capacitação grande quando os profissionais chegam na empresa. Na semana passada, eu estava ouvindo de uma contratada da minha área, lá no Paraná, que diz: Cristina, eu nunca cheguei numa empresa que no primeiro mês de trabalho eu não tenha já, que ela é vendedora, né? Que eu não tenha já que trazer venda, que eu tenho que aprender. E a gente tem vários cursos que a gente disponibiliza e faz uma programação de capacitação dela, e ela tem que ir cumprindo, e ela tem um acompanhamento daqueles treinamentos que foram definidos para ela fazer. E isso daí dá para ela uma segurança maior para começar a trabalhar.
Isso na hora da chegada, né? Por outro lado, a Lanlink é parceira da Microsoft, da IBM, da Oracle, enfim, da Vim, todos esses grandes fabricantes internacionais. Eles têm lançamento de produto o tempo inteiro, né? E cada produto que é lançado, ele requer aprendizado. Então, a gente mantém essa capacitação sobre os produtos, seja no nível mais alto, que é para os vendedores, que eles não precisam ser especialistas, seja no nível mais profundo para os profissionais que são técnicos especialistas Que vão ter e que vão ter que trabalhar. implantar. Então a gente mantém contínuo, contínuo o processo de capacitação em todas as novas linhas de produtos. E até hoje a gente não vende o que a gente não compra. Então a gente precisa conhecer a tecnologia que está chegando, e para isso a gente coloca equipes que vão se especializar naquilo que está sendo lançado. A gente, internamente, todos os diretores assistem a apresentações daquilo que o técnico especializado se aprofundou para poder a gente validar se de fato faz sentido, onde é que se encaixa dentro do nosso portfólio, como é que a gente vai vender, e aí sim vai para o mercado, para não levar para o mercado algo que é um produto novo, que não vai funcionar e a gente comprou só porque ouviu falar que é bom. Não, a gente tem um cuidado muito grande nesse sentido daí. Então, assim, a gente também manda gente para fora para fazer alguma especialização, hoje em dia menos, porque não é tão necessário. Já tivemos situações de mandar profissionais nossos para participarem na própria Microsoft nos Estados Unidos, no centro de suporte dela, e darem suporte para o mundo inteiro de dentro da Microsoft, como se fosse um profissional da Microsoft. Então, a gente faz a gente está sempre, por exemplo, um evento da Oracle para os parceiros, onde ela vai comunicar a estratégia, os produtos, a gente sempre tem um ou outro representante da equipe da gente participando, volta, replica internamente. Eu posso. Você acabou de falar da não necessidade de estar dentro do teu fornecedor de sistemas ou de hardware. Isso também como é a atuação no marketing junto com o teu cliente, já que essa facilidade de também ele não vir para dentro da Lanlink e você atender ele remotamente. Isso tem te ajudado no marketing, tem complicado, tem facilitado o acesso. Está mudando, está voltando muito, né, agora, mas a gente teve um momento que era uma exigência muito grande dos clientes da presença física, que foi quando nós começamos a atuar em São Paulo, que a gente tinha que estar lá continuamente para visitar os clientes, porque os clientes não ficavam confortáveis em saber que era uma empresa daqui do Ceará, com alguns profissionais lá, ficavam entendendo que nós não tínhamos condição de prestar um serviço. Tanto contra os cearenses nesse momento, não. Eu não diria preconceito, mas receio, né? Porque os outros estavam fisicamente lá e a gente aqui, então a nossa estrutura lá não era tão grande quanto outras empresas tinham e tudo mais. Aí veio a pandemia. A pandemia deixou todo mundo igual, né? Porque, independente de estar do lado ou distante, toda a comunicação era virtual. E aí você tinha que fazer apresentações, reuniões, tudo remoto. E na nossa área de tecnologia, por ser a tecnologia um meio que viabilizava o trabalho das empresas mesmo no período da pandemia, então, na nossa área de tecnologia não teve crise, a gente teve crescimento durante todos os anos da pandemia, porque as empresas precisavam de tecnologia para conseguir se manter trabalhando, né? E aí, quando terminou a pandemia, a gente continuou tendo, na época da pandemia, o marketing ele era trabalhado com eventos virtuais, tinha também uns eventos que tinham um pouco do virtual da surpresa, mandavam tipo um kit para a pessoa que ia participar do evento, participar e lanchar junto, por exemplo, né? Tinha essas experiências, né? Aí terminou a pandemia, ainda continuou acontecendo alguns eventos virtuais e interações também remotas, mas
Com o tempo, as empresas começaram a voltar mais. Em São Paulo, hoje em dia, a maioria das empresas trabalha fisicamente, presencialmente, 3 dias e 2 dias remoto. E com isso, o olho no olho, né, que é Voltou. muito importante para a área de vendas, voltou. E também passou a haver um interesse muito grande por parte das pessoas em estar presente nos eventos. Porque já todo mundo está ainda, todo mundo muito cansado só do virtual, né? E tem uma Então, coisa de relacionamento também. porque Você está no vai evento, além. você conhece gente nova, você Isso. Reencontra pessoas, né? Viu, Justino? virtual, isso é mais difícil, né? Exatamente. Viu, Então, Justino? Tem que liberar a verba para não viajar mais. Pensar no seu caso. com certeza. Mas hoje em dia mudou, já está voltando, entendeu? Então, é impressionante como você fazer um evento num local agradável atrai as pessoas e vão muitas pessoas exatamente porque tem essa intenção de, é um happy hour, vou. No passado, antes da pandemia, estava todo mundo muito cansado já de evento. E, de repente, evento começou a ser Voltando, né? uma outra possibilidade. Então, hoje em dia, o que era presencial, ao vivo, assim, presencialmente, passou a voltar a ser a maioria dos eventos, né? Então, Vamos lá. O negócio da Lalink hoje é um negócio B2B, né? é, Basicamente B2B. Tem um pouquinho lá de B2C, mas é pouco, né? é muito pouco. Como é uma estratégia, assim, fala pra gente assim dos pilares que você trabalha nessa área comercial de marketing para desenvolver um bom relacionamento B2B. O que que você, assim, o que que você usa no seu dia a dia? Eu acho que isso é uma coisa que a gente quer conversar com as pessoas. Como é que você trabalha essa questão? Tem um CRM? Vamos lá, fala um pouco, eu não vou sugerir nada não. Fala um pouco sobre isso. A gente tem uma ferramenta que é um aplicativo desenvolvido por nós mesmos que faz todo o gerenciamento dos nossos clientes. E esse aplicativo, ele me permite apoiar o cliente em tudo que ele precisa, seja olhando para trás o que é que ele comprou, o que é que ele precisa, e olhando também para frente, e tem todo o histórico Esse aplicativozinho está para vender também? Está Não, no portfólio não de está no produtos? portfólio para vender. Não está no portfólio para vender. Eu uma vez fui a São Paulo, consultei um consultor, mostrei o aplicativo, ele disse: olha, Cristina, a solução de vocês é excelente, mas é muito complexa para poder vender para outra empresa. Aí achou que não valeria a pena e a gente manteve sendo interno. Mas então, esse produto ele nos dá inclusive dados, para que a gente possa analisar os dados históricos de um cliente e conseguir fazer ações com aquele cliente para poder buscar fazer novas vendas. A gente tem o cruzamento de informações do que é que aqueles clientes já compraram. A gente tem também a visão do que o que ele comprou, que está na garantia, que está vencendo garantia. Então, essas informações são muito importantes e é uma riqueza para a gente poder acessá-las e tomar algumas decisões de campanhas ou de visitas a clientes e tudo mais. A estratégia da gente de venda, eu tenho a venda corporativa e que tem a visita do vendedor para contas que a gente define quais são exatamente. E aqueles vendedores têm esse conjunto de contas que eles fazem visitas presenciais e atuam com o objetivo de buscar levar. Esses já são teus clientes ou são clientes em prospecção? Muitos já são nossos clientes e a gente chama de clientes de carteira, né? Que são clientes nomeados. E alguns desses clientes são clientes que a gente define como objetivo trabalhar. Alguns poucos também são clientes só de um pedaço do nosso portfólio e a gente define como cliente também de carteira com o objetivo de levar mais do nosso portfólio para aqueles clientes. Então, eu tenho um grupo de profissionais, tanto no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que atuam nessas contas nomeadas, né? E a venda é principalmente presencial. Eu tenho um grupo de pessoas que atua ainda fazendo a venda remota, por telefone. Eu tenho
a geração de demanda por parte de alguns fabricantes que chegam nesse grupo de pessoas, e aí eles trazem oportunidades para essas pessoas, e essas pessoas trabalham fazendo um acompanhamento, fechamento e tudo mais. E eu digo que esse time, ele é um time que gerencia oportunidades. E o outro time, corporativo, é o time que gerencia contas. Então, essa é a grande diferença dessas equipes. E essas Mas duas equipes tu gera essas oportunidades, inclusive nos clientes onde tu já está, também. certo? É. Então, tem uma galera que está fazendo lá a parte de atendimento, né, de manutenção dessas contas, e eles vão gerando novas necessidades para você. A gente tem o sistema que o nome do nosso sistema a gente chama de ON, Oportunidade de Negócio. Então, cada projeto que um cliente possua, ele pode ser uma oportunidade de negócio. Para isso, a gente tem que conhecer, saber se o cliente realmente tem orçamento para aquele projeto, se aquele projeto tem um prazo para poder ser Se entregue. paga, né, se dá retorno. E aí a gente consegue, com base em algumas análises de algumas variáveis, a gente consegue entender que aquilo ali é uma oportunidade que a Lanink pode competir. Então, se a Lanink pode competir, aí a gente tem um time que atua de arquitetos que são especializados e que atuam junto com os profissionais de vendas, fazendo o desenho das soluções que a gente vai ofertar. Como a Lanink ela é uma integradora, então as soluções elas têm um nível de complexidade técnica que vai além do conhecimento que os gerentes de contas possuem. Por isso, essa equipe de retaguarda de vendas, mas que são profissionais técnicos da arquitetura. Deixa eu te puxar mais uma palavrinha aí que você falou que eu gostei. Integradora. Certo. Explica pra gente o que significa isso no mundo no teu mundo, nesse Da mundo que você vive tecnologia, da né? tecnologia. Se eu fosse uma simples revendedora, eu iria vender os produtos da forma como eles estão disponíveis. Por exemplo, eu vou vender uma suíte que faz o funcionamento das redes acontecer. Eu iria vender a suíte. A suíte é a garantia da suíte. A Lanink, como ela é integradora, ela consegue entender o projeto do cliente e aí perceber que aquela suíte faz parte de uma implantação de uma filial do meu cliente que vai precisar da suíte, mas vai precisar também da segurança, vai precisar do firewall, vai precisar dos softwares que ele vai utilizar. Então, a gente faz uma análise um pouco mais ampla da necessidade do cliente e a gente faz a definição da solução que o cliente vai precisar, fazendo a componentização de toda essa solução com base nas tecnologias que a gente confia e por isso revende. Certo. Então, na hora que a gente vai oferecer para o cliente, a gente já sabe o que é que dá certo com o que em termos de tecnologia e, ao mesmo tempo, a gente presta os serviços de implementação daquilo que a gente está vendendo, a gente dá suporte também para a tecnologia que a gente vende, e com isso a gente consegue garantir que o cliente não vai estar utilizando a Lanink como uma simples revenda, mas como um parceiro mesmo para aquele projeto, e que a gente vai chegar, não somente apresentar a proposta, mas vai entregar, vai fazer funcionar e vai estar ali disponível depois para não ter nenhum tipo de E com problema isso você já pode até dimensionar o crescimento desse cliente e a necessidade dele. Como você falou no começo, você se preocupa do nível de investimento naquele momento, Com né? Então ele certeza. não vai precisar gastar tanto agora, mas no futuro você já deixa ele preparado para receber esse Com suporte. certeza. Esse ponto é muito interessante. Hoje em dia a gente trabalha muito com essa visão de jornada. O que é a jornada? É a evolução da tecnologia dentro daquele cliente. Ele vai, tipo metodologia ágil, que a gente vai fazendo, vai entregando e vai usando, e Nunca está completo, né? na área de tecnologia. E por que que isso é muito importante? Porque se você faz um investimento de tecnologia hoje maior do que o que você precisa, você vai sempre gastar mais do que se você comprar um pedaço aqui e outro pedaço depois. Porque a tecnologia, a médio prazo, ela vai barateando. Então, se você fizer um investimento mais do que o que você precisa agora, você vai gastar
mais do que você vai gastar se você deixar a parte que você não precisa agora para depois quando tiver mais barato, entendeu? Inclusive, ela pode ser até ultrapassada, né? Nesse decorrer do Também tempo. surgem coisas novas. Eu estava olhando semana passada, fazendo uma apresentação para alguns profissionais nossos que estavam chegando, e peguei uma apresentação que eu tinha feito no início do ano passado para outros profissionais. Lá atrás, eu não tinha nem falado de Copilot, que é a tecnologia de LLM da Microsoft. Eu falei, meu Deus, olha, essa apresentação Nem daqui. existia inteligência artificial, né? Comercialmente falando. LLM, que é linguagem natural, que é o que fez esse boom da inteligência artificial passar a ser uma realidade para a maioria das pessoas, no início do ano passado, Não estava se existia. falando, mas não era algo concreto. Ainda não tinha sido lançado o Copilot da Microsoft para Office 365, por exemplo, entendeu? Então, assim, realmente a mudança tem sido, assim, radical. Rápido, né? Então, As últimas falas que você fez aí me chamou a atenção para uma coisa que eu acho que é importante, que é uma coisa que a maioria das pessoas elas desprezam, assim. Assim, a minha experiência com marketing de 30 e poucos anos aí que eu estou nessa tem área, poucos, 30 e muitos que eu estou aí nessa área, a primeira coisa que a gente aprende, não precisa nem ser da cadeira de marketing, não. Lá na faculdade, qualquer curso de administração, o cara vai dizer assim: escute o seu cliente, né? E muitos empresários, não estão nem aí para escutar o seu cliente, né? Para fazer uma pesquisa, para ir para dentro da sua loja e entender se o cara está gostando ou não. E eu vejo no teu discurso isso. Eu vejo no teu discurso, na tua fala, uma coisa muito de entender o cliente, de saber o que ele está querendo. Isso é um processo estruturado dentro da Lanlink? É super estruturado. Fala um pouco para a gente disso. A gente tem pesquisas de satisfação com clientes que são feitas semanalmente para que o cliente possa dar o retorno para a gente sobre aquilo que a gente está oferecendo. A gente pesquisa o time de vendas para ver a satisfação do cliente com aquele profissional que atendeu. Representante de vocês. A gente pesquisa projetos que a gente implementa. Eu chamo de projeto uma entrega de algum serviço, mais produtos, que tem um começo, meio e fim mais... Um cliente que te de menor contrata para prazo. executar um projeto Vou específico. fazer, entregar e está entregue, Pronto. né? Então, ali, esse projeto, se for um projeto muito grande, eu tenho uma pesquisa no meio do projeto, eu tenho uma pesquisa no final do projeto. Se for um projeto menor, ao final do projeto eu tenho a pesquisa. E tenho também os contratos. A Lanlink tem contratos de suporte e são clientes que mensalmente estão tendo os nossos serviços sendo prestados. Então, nesses clientes de contrato, eu faço 4 pesquisas por ano. E aí, se a gente fez uma Marcelo pesquisa... está só me cutucando aqui, dizendo, oferece aí o nosso produto para ela. Então, se eu faço uma pesquisa e o cliente não fica satisfeito, dentro da Lanlink a gente tem todo um processo de abertura de não conformidade para poder apurar a causa, a raiz, para tratar e não repetir o problema, o erro que foi cometido com o cliente. Aí depois esse cliente a gente volta para ele para dar uma satisfação do que é que foi feito, com o feedback Quando dele. um cliente não gosta de vocês, diz assim, esse trabalho não foi legal. Eu acho que isso é muito difícil, né? Pelo que você está dizendo, é muito difícil, né? Graças Mas a Deus. se isso eventualmente acontecer, como é que vocês tratam esse assunto? Olha, já aconteceu, por exemplo, de a gente fazer a elaboração de um projeto e na elaboração do projeto a gente ter, dimensionado alguma coisa no projeto que estava faltando algum item. E isso daí poderia causar uma entrega inadequada do projeto. O que a gente chega ao ponto de pagar a mais, comprar a mais aquilo que não foi previsto para poder entregar o que a gente promete. E para Erramos, vamos assumir o erro. E a gente entrega. Então, um ponto que a gente tem um cuidado muito grande eu disse que a gente tem os arquitetos de soluções, que são aqueles que são os especialistas que desenham as soluções que a gente vai oferecer, né? Toda vez que a gente elabora um projeto, a gente elabora antes um pré-projeto. Pré-projeto, ele é detalhamento para que o cliente possa ter um checklist depois do que vai acontecer. do que ele vai receber.
Porque quando a gente fala de solução de tecnologia, tudo é pouco palpável. É diferente de comprar um carro, né? Você vai comprar um conjunto de produtos e serviços que você quer que funcione de tal forma. Como você vai ter certeza de que o que você está entendendo é o que o cliente está entendendo? Então, a gente tem o pré-projeto. No pré-projeto, eu digo o que é que eu estou entregando, como eu estou entregando, o que é que eu não estou entregando, o que é que eu preciso que ele disponibilize para eu poder fazer aquela entrega. Com isso, eu entrego para o meu cliente, na hora que ele aprova, o checklist do que é que ele vai receber e do que é que ele não vai Achei receber. bacana essa coisa de dizer o que ele não vai receber, né? Porque às vezes o cara tá com a ideia de que aquilo ali vai resolver todos os problemas, né? Então você chegar e dizer, isso eu resolvo, isso não vai ser resolvido, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Né? E aí, é interessante que, por exemplo, quando a gente foi abrir a filial em Brasília, eu me lembro que eu fiz uma reunião com um fabricante parceiro da gente, e esse fabricante era dizendo, olha, eu vou apresentar vocês para o cliente tal, para o cliente tal, para o cliente tal. Eu falei, bem, se eu estou impressionada, porque a gente está chegando, você já tem outros parceiros aqui. O que é que você vai me apresentar a esses clientes daí? Você não está sendo atendido por esses parceiros? Aí ele diz, Cristina, para a gente vender um projeto com vocês é ter certeza de que o projeto vai ser entregue. Olha que A bacana. maioria das outras empresas parceiras, quando vendem, na hora de entregar, tem dificuldade, quem tem que se envolver é diretamente o fabricante. E aí a gente tem que assumir a responsabilidade daquele parceiro revendedor para poder fazer o projeto acontecer. Com vocês isso não acontece. Então, esse modelo de trabalho da gente, com muito cuidado, muita cautela, para poder exatamente garantir que o cliente sabe o que vai receber e possa conferir depois, ele ajuda o cliente e ajuda a Lanlink junto aos parceiros de negócios também. Porque a confiança é a base de qualquer relacionamento, né? Então, isso a gente... Vai, desculpa. Eu posso acreditar isso porque os sócios hoje são técnicos, né? Isso. E o cliente, às vezes, ele não consegue ser técnico para entender o que você está entregando a ele ou o que você não entrega, né? Talvez se vocês fossem administrativos não tivesse esse nível de entrega do que você se propõe, né? Com certeza, né? O fato dos principais acionistas da Lanlink serem técnicos faz uma diferença Ajuda muito nesse grande. processo, né? E assim, a gente, mesmo que não seja mais implementador, mas a gente sabe criticar. E eu costumo dizer assim, olha, a gente aqui não vende o que não compra. Então, peraí, venha me explicar aqui a solução que você está propondo. Aí a pessoa vai e explica, eu falo assim, não, isso aqui não está me convencendo não. Por quê? Por que isso? Entendeu? Então, eu digo que eu faço um papel de advogado do diabo antes da venda isso acontecer. Tem a ver com uma coisa que você comentou comigo num bate-papo sobre uma varanda na casa do seu François, Sim, que tinha uma história de uns valores. Fala um pouco para a gente disso aí. Então, antes da gente abrir a empresa, a gente querendo ocupar o espaço do mercado e, ao mesmo tempo, querendo ser reconhecido como um fornecedor para o mercado que estava com a área de tecnologia muito ainda desacreditada, né, 35 anos atrás, a gente definiu. A nossa empresa vai ser uma empresa competente tecnicamente, ou seja, que sabe o que vende, né? Uma empresa que vai ser ética, comprometida com o cliente, para que o cliente possa ter certeza de que depois, daqui a um tempo, se precisar voltar a Lanlink para poder tirar uma dúvida ou comprar alguma coisa adicional, a gente vai conseguir atender, né? Fora a questão da competência técnica que a gente sempre zelou, né, em fazer também com que nosso time se mantivesse sempre atual para poder a nossa empresa continuar sendo uma fornecedora que possa gerar essa confiança no cliente. Na área de tecnologia, tudo muda muito rápido. E para um fornecedor de tecnologia, se eu não estiver, como eu disse, na crista da onda, eu não vou conseguir ser um trust advisor do meu cliente. Eu não vou conseguir dar para ele algum tipo de consultoria e sugestão que ele vai perceber que realmente eu estou atualizada, sei o que estou falando, né? Então, isso aí. Mas, Cristina, eu vou lhe dizer um negócio. Assim, você fala, claro, não podia ser diferente, fala o tempo todo
da coisa da tecnologia, de você ter que estar atualizado e tudo mais, pererê, parará. Mas eu vou te dizer um negócio, cara, não é só na tecnologia, não. Porque eu trabalho com marketing há tantos anos, né? Um bocado de tempo já. E nossa área, você também, né? A nossa área mudou muito, né? Antigamente a gente fazia uma campanha, calculava lá o TRP, o GRP, que hoje ninguém nem fala mais sobre isso. Eu sou do tempo ainda da letra 7, que eu não vou nem explicar aqui, porque o pessoal vai achar que é do tempo da pedra, né? Dificuldade para você imprimir um cartaz para veicular uma coisa, e hoje as coisas são extremamente rápidas, e quem é da nossa geração teve que mudar muito. Quando eu vejo varejo, a mesma coisa. Você vai para uma loja hoje, assim, eu estava brincando, a gente está criando uma postagem aqui sobre o dia do comerciário para colocar nas nossas redes e tudo mais, que é amanhã, né, André? Amanhã, como é? Dia do ou é hoje? E a gente vive uma realidade onde tem o bodegueiro, que não tem um caixa registrador, e hoje você já tem nos condomínios varejos Que que não não tem tem ninguém. ninguém vendendo, É. né? Que o Compra sujeito com entra, cartão, né? Igual tem um hotel. Cartão não, sensor. compra com celular, né? Com Pix. Quem assinou um cheque na vida jamais iria confiar em um aparelho que Mas você tempo. encosta junto e tá resolvido o E está problema, né? resolvido o problema. Quer dizer, a gente passou hoje por temas extremamente ricos, né? A gente nem falou de IA ainda, que vai ser o nosso próprio tempo. Mas o que está chegando em mim agora nesse momento é que a gente passou por temas muito ricos. Mudança, né, constante nas coisas, formação, escutar o cliente. E muitas vezes a gente é formado para isso nas faculdades e a gente não enxerga isso nas empresas. E conversando com você, a gente enxerga isso de uma forma muito clara, né? Assim, como uma empresa como a Lanlink, ela vem trabalhando todos esses conceitos, que são conceitos bacanas o tempo inteiro, né? E aí eu estou falando tudo isso, além do elogio que está Muito carregado, né? obrigada. Eu queria que você tentasse falar um pouco para a gente como é que você enxerga isso de um modo geral, para as pessoas, para as empresas. O que a Cristina tem também a falar sobre isso, né? Sobre a tecnologia. Tecnologia, mudança, atualização, formação, todas essas questões. Eu acho que a inteligência artificial, depois do advento das linguagens naturais e do ChatGPT, né, e toda essa tecnologia OpenAI, a tecnologia ela trouxe um benefício muito grande às pessoas, que ainda não está sendo 100% percebido como benefício muitas vezes, né? As pessoas têm um pouco de medo do quanto que a tecnologia de IA vai substituir profissionais ou carreiras, profissões e tudo mais. Mas eu costumo dizer que assim, as pessoas elas têm que aprender a usar a tecnologia, porque as pessoas que vão ficar desempregadas são aquelas que não conseguirem utilizar a tecnologia para serem mais produtivas. Porque, por exemplo, na área de marketing, né? Você tem que criar material constantemente, você tem que ler muito matérias de jornais, mídia digital, você tem que ler, coletar informações, se atualizar para poder criar conteúdo. Para não estar falando algo que ninguém está nem aí para você, né? Isso também, né? Para poder fazer um link daquilo que o mercado está falando com aquilo que você vai dizer, né? E se a pessoa tem a facilidade de utilização da linguagem natural para poder buscar essas informações e fazer uma prévia do que é o seu trabalho, por exemplo, manda criar um texto, ou criar uma imagem, que também é outra possibilidade, e aí você vai dizer, não, a imagem não é bem essa, eu queria que tivesse sol, não queria que tivesse nublado o tempo, eu queria que tivesse muita gente, eu não queria ninguém de preto. Enfim, você vai fazendo as mudanças, seja na imagem ou seja no texto, conversando. É como se você tivesse uma pessoa te ajudando, um auxiliar te ajudando para você conseguir ser mais produtivo. Então, isso faz
uma diferença muito grande na sua capacidade de atender a mais clientes, se você for um prestador de serviço, ou então de executar mais trabalho dentro da empresa que você trabalha. E com isso, você sendo mais produtivo, você vai ganhar mais dinheiro. Tu tem E como vai dar um ser. exemplo prático disso? Uma coisa que, assim, Tem. ou da tua experiência, ou de algo que você viu, que possa dizer, olha, esse cara que trabalhava assim, agora trabalha com IA e ele consegue fazer isso. Sei lá, uma Uhum. coisa desse tipo. Tem sim. Então, por exemplo, tem várias profissões, mas vou tentar citar alguma coisa mais ligado à venda e Não, também a show, show. Venda marketing, né? é o tema, né? Então, antigamente, quando eu ia fazer uma visita a um cliente que eu não conhecia, a primeira coisa que eu tinha que fazer era me informar sobre o cliente. Então, eu ia, procurava na internet sobre a empresa, e aí olhava, lia a respeito da empresa, no LinkedIn, olhava também e tudo mais. Eu tinha que fazer eu mesma um resumo daquilo que eu vi, para poder conseguir utilizar. Hoje em dia, eu faço isso no dia a dia. Se eu for conversar com o cliente, eu uso o Word, por exemplo, mesmo que eu faço texto, eu uso o Word para poder e faço perguntas dentro do Word. Quem é a empresa tal? Como é que tá? Como é que ela tem crescido nos últimos anos? Quem são os profissionais dessa empresa? Dá para fazer isso dentro do Dentro do 365? Word. Dentro do Word eu Quem tem faço. 365 faz isso? Faz. Eu tenho o Copilot, mas não precisa ser nem um Copilot pago. Se eu não tivesse o Copilot pago e tivesse o 365, eu poderia fazer isso dentro no meu acesso à internet. Tem Entendeu? aula grátis depois para a gente poder fazer isso? Eu quero depois Tem aula aprender. grátis até da internet. Eu posso até colocar, mas assim, a gente faz workshops de vez em quando, Show. entendeu? Mas assim, esse é um exemplo simples. Outra coisa, você tem um texto que você preparou e é um texto que você recebe. Alguém preparou, te mandou num PDF, por exemplo. E você quer fazer uma apresentação daquele texto. Antigamente, você tinha que se sentar, pegar o texto, fazer o seu PPT, digitar cada um dos slides, procurar uma imagem, a imagem pública e traz e coisa e tal. Hoje em dia, você pega aquele texto que pode estar em PDF, pode estar no Word, pode ser um link onde você tem um texto que você quer que seja utilizado. Você vai e pede para usar aquele conteúdo para gerar um O PowerPoint. roteiro do PowerPoint. Você diz assim, olha, eu quero que você gere uma apresentação que vai ser feita para a área financeira com esse conteúdo. Então, você pensa, chega uma PowerPoint que vai ser o PowerPoint que você vai apresentar, aí você São pode ir. muitas horas economizadas aí Já nesse pensou? processo, né? Então, Não, mas assim, desculpa, eu vou ser um pouquinho o advogado do diabo. sim. São muitas horas economizadas para gente, que tem esses 30 e poucos anos que tu não gosta de falar, que já tem uma experiência de vida, tem uma experiência comercial, tem uma experiência de lidar com as pessoas, tem a experiência de não ter usado o telefone celular no passado, tem a experiência de ter usado a máquina de escrever, que sabe fazer as perguntas certas. Esse é um ponto importante. Será que esses jovens que estão entrando hoje, Cristina, com essa facilidade, eles vão conseguir desenvolver algo de verdade criativo e real que possam entregar o produto, não esse produto que aí ela vai buscar informação em todo canto, mas ela não diz se essa informação é boa ou é ruim. É a informação que está disponível, né? Não, ela traz as fontes. Mas se eu não tenho uma experiência, uma vivência, eu não sei se essa fonte é boa ou é ruim. Aí será que o mercado para competitivo que a gente não vai estar tirando a experiência da Lanlink de ter essa visão que o que vende ter que entregar, que eu tenho que fazer a sabatina do meu fornecedor para poder atender o meu cliente corretamente? Ou será que vão ser gente que, enquanto a gente está falando de um processo de uma empresa que segue toda uma questão de conhecimento, de técnica para entregar um produto e custa X, e alguém que vai juntar pedaços na internet através da IA
e vai cobrar meio X e dizer que é legal? Será que a gente não está correndo esse risco com a IA? Veja bem, a IA ela pode ser utilizada como produto final, que eu não aconselho, como ela pode ser usada como uma espécie de um rascunho que vai ser melhorado pela pessoa que estiver utilizando. Então, sempre, pelo menos no presente momento, eu não sei no futuro como as coisas estão mudando muito, mas no presente momento você se utiliza desses artifícios para realmente facilitar o seu trabalho. Aquilo que você iria levar horas pesquisando para poder juntar, para poder fazer esse primeiro rascunho e, em cima do rascunho, criar o seu produto final, essas horas são as horas economizadas, mas a execução daquilo que vai ser assinado por você, só você é que vai ter essa responsabilidade de fazer acontecer. Pode existir uma queda na qualidade da entrega, se um profissional que começou já utilizando a IA for fazer a sua entrega para o cliente, tudo pode, né? Na verdade, É que nem pode aquelas empresas ser do teu começo, né? Que o cara entregava uma coisa, mas não tinha muita responsabilidade sobre isso, aquilo. sempre vai existir essa possibilidade, mas exatamente porque a IA está ajudando a um outro profissional que tenha uma competência maior, a ser mais produtivo e a poder atender mais clientes, aquele que estiver fazendo um trabalho ruim vai conseguir entregar a mesma qualidade e provavelmente não vai ficar como fornecedor daquele cliente, né? Então, assim, lógico, é uma ajuda que é para ser boa para o profissional, mas o profissional que está recebendo essa ajuda, ele precisa ter uma autocrítica e ter um discernimento maior para poder validar e assinar naquilo que ele está entregando para o cliente. Então, tem esse cuidado que tem que existir, né? Mas assim, quando você vai fazendo uma Na consulta, hora que o cara faz Ctrl+C, Ctrl+V, aí já começa a entrar numa zona que não é muito bacana, né? O Tem meu que ter medo, uma coisa de revisão humana revisão daquilo que está ali. humana, o meu né? medo é as pessoas não terem a IA como um professor e ter como um Como funcionário, auxiliar. e Não, ter como como auxiliar, funcionário, né? ok, né? Mas Como funcionário, né? Ei, escreve a carta aí, faz aí o pedido aí para a justiça para poder me liberar. E aí ele contratou a IA para ser o advogado dele, né? E a IA vai construir essa carta e ele vai entregar sem ter o conhecimento da lei que precisa ter a carta. O meu receio com a IA hoje é só esse, né? Ela não deixar de ser um professor auxiliar, onde ele vai corrigir um erro teu, seja de gramática, seja de português, seja da colocação de uma lei existente, seja de uma relação entre uma relação de ética entre dois produtos, ou um complemento de alguma coisa, e virar simplesmente um funcionário, que o cara acha que ela vai fazer e aquela é a realidade que tem que ser entregue. uhum. Para essa juventude nova que também diz que não tem tempo para nada, né? E pelo contrário, diz que tem mais tempo ainda do que a gente no passado não tinha, Porque né? não tinha Mas, tecnologia para ajudar, né? olha, Mas Marcelo, eu vou fazer o advogado do diabo agora ao contrário, né? Teve uma época na minha vida que eu tava com pouca grana, né? Lá atrás, assim, não que eu tenha muita grana hoje, mas naquele tempo estava difícil e eu precisei de um advogado por uma causa de um apartamento que eu dei entrada, o cara furou tudo lá. Eu precisei de um advogado para brigar com esse sujeito lá. E aí eu contratei um rapaz que não era assim o melhor advogado, né? E aí ele fez lá a peça para defender e entregou e tudo mais. E depois eu fui olhar o que ele escreveu. E o cara era tão descuidado que até coisas do processo anterior ele copiou de algum sei. lugar a peça, certo? E tinha coisas que ainda era do outro processo que ele copiou a peça, certo? Então, assim, esse tipo de risco a gente sempre vai correr, Sempre correu, né? Na né? verdade. Sempre correu, na verdade, né? Então, assim, e aí eu já vou puxar o próximo papo sobre IA. Como é que a IA entrou na vida de vocês? E aí eu não estou falando só da Lanlink que vende IA. Uhum. Eu queria saber como a IA está no teu dia a dia lá, no teu
na tua área Tá. comercial e assim por diante? Porque a gente tem dois caminhos aqui na nossa conversa, né? É o que a Lanlink pode fazer pelos clientes dela, mas o que a Lanlink usa dentro do dia a dia dela. É. Então, eu tenho interesse nisso aí também, entender como é que a Lanlink usa hoje no dia a dia a IA. Antes de falar sobre como a Lanlink usa, eu queria pegar aqui o gancho no que o Marcelo disse, que todo mundo que vai utilizar a inteligência artificial tem um pouco de medo, porque todo mundo comenta que a IA alucina, né? Então, você vai fazer uma pergunta lá, eles vão, o software, né? A tecnologia vai buscar informações e a informação e a resposta. Se não encontrar, é capaz de inventar, né? E aí entra num problema que, por exemplo, na área jurídica, o pessoal tem muito medo dessas alucinações de trazer situações que não são verídicas como parte de uma peça que está sendo elaborada. Aí é onde entra a necessidade de uma empresa de tecnologia para poder apoiar, porque a gente tem como criar os guardrails que vão evitar que a IA alucine, entendeu? Então, você tem como garantir que aquela plataforma que está gerando a peça para você não traga informações que não tenham uma fonte que você considerou como segura. Você tem como garantir, por exemplo, que a pergunta que a pessoa está fazendo, que são os prompts que todo mundo fala hoje em dia, ela não sirva de input para a resposta que vai ser dada. Por exemplo, você pode trazer como pergunta uma afirmação preconceituosa. E dependendo de como a IA está configurada para você utilizar, você pode dizer, é fato que isso aqui é uma verdade, então me responda tal coisa. A IA, ela pode pegar aquela verdade que você trouxe como fato e tentar colocar na resposta, e ali vai dar uma resposta totalmente desviada da realidade, e pode ser até uma resposta que compromete a empresa que tá, utilizando a IA. Então, tudo isso pode ser controlado. Agora, para isso, você vai precisar utilizar um desenvolvimento dentro da plataforma de IA que você estiver utilizando. Mas é possível fazer esses controles daí, entendeu? Então, a Lanlink hoje teria A gente tem. sistemas de proteção para a utilização da IA. Tem serviços que a gente presta na utilização da IA das empresas que garantem um controle daquilo que está sendo o objeto da resposta. Isso aí é legal. Aí, voltando agora a como a gente está utilizando. A primeira aplicação que a gente disponibilizou dentro da Lanlink com a utilização da IA foi, a gente pegou o nosso código de ética e compliance e colocou dentro de uma IA interna que a gente utiliza, que é o Azure OpenAI, né? Que é uma plataforma em que você coloca seus documentos e só você tem acesso àqueles documentos, não se tornam públicos, né? É só para a empresa acessar. Intranet, né? É uma espécie de uma IA intranet que vai ser acessada via um portal interno. E aí a gente criou uma plataforma de consulta às informações de código de ética que qualquer colaborador pode fazer, e a gente tem as respostas com base no nosso código de ética e de compliance. E dentro da tua base de Dentro da dados, minha sem dar a base. oportunidade dela complementar com nada Exatamente. fora. Se você perguntar Isso é ali, legal. o que eu faço para ser feliz? Não vai ter resposta. Não fui treinada para isso. Mas se você perguntar o que o meu cliente Mas se precisa você- saber para ser feliz, ela Mas em se você cima da tua perguntar ética e assim, tudo, mas se você perguntar assim, por exemplo, eu vou colocar duas perguntas que eu já fiz, tá certo? Eu posso dar um iPhone de presente para o meu cliente? Aí ele já vai responder, olha. Aí ele pega, veja como é interessante, ele pega informações que são públicas, como é o caso do aprendizado dele de que iPhone é um presente, e esse presente iPhone custa tanto,
E aí ele compara quanto o iPhone custa com a definição de presente que eu tenho dentro da minha empresa, qual é o limite. E aí ele me responde, olha, claramente você não pode dar um iPhone de presente para o seu cliente porque o seu limite de presente é tanto e o iPhone excede esse limite. Isso, eu faço a minha pergunta e vem a resposta e eu faço da forma que eu quiser. Eu posso perguntar, eu posso dar um catena Zapata para o meu cliente? Eu não digo que catena Zapata é um vinho, não digo quanto custa, não digo nada, e ele já vai me responder. Outra pergunta que eu fiz, eu estava fazendo uma mudança organizacional da minha equipe, e aí eu estava vendo que na estrutura hierárquica eu ia ter uma pessoa que é familiar se reportando a outra pessoa da mesma família. Aí eu falei, eu me coloquei no lugar do profissional e falei assim, olha, eu pretendo colocar uma pessoa da minha família trabalhando na minha equipe, eu posso? Aí a minha resposta já veio, ó, não, você não pode, a Link permite que pessoas da mesma família trabalhem na empresa, mas elas não podem estar subordinadas hierarquicamente, E entendeu? essa informação desse conjunto, ela pega fora e junta com a tua ética. O Se eu que é que ela entendi isso, faz? Ela pega as respostas com base no meu código de é, ética e no meu código de compliance. tá. E responde o que está lá. Entretanto, por exemplo, O preço de um como iPhone, ele ela tem, pode buscar. Tá. como ele não sabe o que é. Peraí, o que é que ela está falando? iPhone é o quê? Deixa eu Aí ele ver. vai buscar Aí o que é vai iPhone. buscar, aí descobre que o iPhone é um presente, o preço do presente compara com. Ah, Tá tá. entendendo? Então Então, ela não assim, é tão presa assim, né? Ela ela consegue ser tem a muito visão legal, externa, mas ao mesmo mas tempo a ação é interna. ela se limita a responder o que você está perguntando com base nos documentos que ela aprendeu. Isso é um Legal. exemplo do que você falou agora há pouco, de você ter alguns limitadores, coisas que orientem o trabalho que ela vai Exatamente. desenvolver. Essa daí é uma aplicação desenvolvida no Azure OpenAI, E aí tem, certo? me corrija, aí tem toda a parte de segurança para que ela não traga, não Tem, traga possivelmente um ser estranho para dentro da sua base, né? tem esses guardrails que É. chama, né? Então, a gente usa para isso. Aí depois, aí a gente passou a utilizar mais forte o Copilot. Então, essa pesquisa que eu falei que eu faço no Word, por exemplo, eu vou participar de um evento que a Lanlink é patrocinadora, tem outros concorrentes patrocinando, e eu quero saber o que é que cada concorrente está indo levar. Aí eu quero estudar meus concorrentes. Eu posso estudar usando a linguagem natural e peço para poder me dar um resumo das empresas tais, quais são os E clientes, aquilo quais são os fica registrado, aquilo faz tudo, faz tudo É por porque ele mim. vai buscar no Não site, vai preciso buscar dar no nada. resolver. Agora, como você disse, eu tenho que saber perguntar. Sim. Tenho que saber perguntar e tenho que também ter habilidade para poder não me cansar de perguntar até ter a resposta mais completa possível. Então, eu posso perguntar e dizer assim, olha, não é bem por aí, porque eu gostaria de saber informações de tais tipo. Aí ele vai e busca, entendeu? E tem... Ou seja, nem sempre na primeira resposta vem exatamente o que você quer. Você tem que Não, você tem ir que insistir ajudando ele. conversando. Certo. Você tem que entender que ali é uma conversa. Agora, tem um ponto também que é, por exemplo, a questão de segurança, né? Todo mundo está usando ChatGPT aí para todo lado. ChatGPT é uma tecnologia que o que você coloca lá dentro vai ser usado Por outra por pessoa outra também. pessoa, seja para ser consulta. Se você estiver usando ChatGPT pago, e você tiver com um time de ChatGPT dentro usando, também sendo comprado, né, que você está pagando, você vai ter a garantia de que o seu dado não vai sair, mas você não tem a garantia de que ele não vai servir de insumo para o aprendizado do Do próprio ChatGPT. chat GPT. Entendeu? Então, aquilo que você está colocando serve para o processo de ensinamento, de aprendizagem, de treinamento. Tendo agora uma discussão do governo brasileiro com o pessoal de Google, eu acho. Eu vi essa notícia falando exatamente sobre isso. O Google parece que está querendo usar os dados, soltou uma política de privacidade nova, pedindo para usar os dados
e o governo está dizendo assim, peraí, deixa eu entender melhor isso para saber se a gente autoriza que vocês façam isso. Porque a gente não lê, né? Essas políticas de Maioria, né? privacidade, né? É. De um modo geral, a Mas gente não lê isso. tem forma de você, por exemplo, se você tem o 365, agora falando do que eu conheço bastante, né? Se você tem o 365, você pode utilizar a tecnologia OpenAI sem estar disponibilizando suas Sua informação. informações de forma pública. É, porque na hora que você se loga no 365, você tem o seu usuário e aquilo que você colocar de pergunta, e trouxer de informações, ou colocar de arquivo para poder fazer o resumo, vai ser considerado dentro do 365 como um Uma documento informação seu, sua. entendeu? Certo. E quando você fala de empresa como um todo, existe o Copilot, que é uma licença, Corporativa. é um add-on, é um upgrade da tua licença incorporando o Copilot. Então, dentro do Word você pode usar, dentro do Excel você pode usar, dentro do PowerPoint, em tudo que você tem, inclusive também Power BI, que tem muita gente que utiliza. Dentro de todos esses produtos vai ter um íconezinho lá do Copilot que você pode pedir ajuda dele para poder te ajudar com informações que Aí estão mais ali. adiante com aquele trabalho que você está fazendo. Esse aí é um auxiliar individual que você pode pegar não somente informações públicas, como também aquelas informações que você colocou dentro da sua pergunta, o texto que você tem colocado, como também vai buscar as informações que você, como usuário, tem acesso dentro da sua empresa. É como se todos os dados da empresa estivessem disponíveis quando você faz uma pergunta. Uhum. Então, por exemplo, alguém da sua empresa já atendeu um cliente fulano de tal. E você pega e pergunta o que é que esse cliente já comprou. Aquelas informações que você não tinha chegam, entendeu? Como resumo. Ou então ela pode simplesmente pensando, viajando, porque você começa a viajar, né? Eu acho que deve ser um grande problema para vocês atenderem os clientes. Imagina só você ter as ações do seu vendedor e perguntar qual é o vendedor que tem a melhor característica para tentar resolver esse problema de um cliente. E Aí aí, em cima das ações que esse vendedor fez e que foram anotadas, ela pode me dar quem é esse vendedor, né? Rapidamente, sem eu ter que analisar uma base imensa de quando, por quê. se você, na verdade, o que está por trás para o aprendizado da inteligência artificial não precisa estar estruturado necessariamente. Uhum. Pode ser, você pode ter um conjunto de dados que envolve banco de dados, mas que envolve textos, que envolve planilhas, que envolve uma série de outras fontes, e essas fontes todas são cruzadas e a sua resposta Se vai no vir. meio daquilo ali tem uma fonte que não é boa, sei lá, que está escrito um bocado de besteira lá, que por Aí, acaso entrou ali dentro. o que normalmente é feito é quando você cria uma ferramenta que vai ser disponibilizada ou cria ou passa a utilizar uma ferramenta, você passa por um processo de curadoria. No caso do Copilot, que faz esse acesso a várias fontes de informações que você tem direito a acessar dentro da sua internet, da sua rede interna, o processo de curadoria é anterior até à liberação do acesso para os usuários. Normalmente é o que a gente chama de assessment, onde a gente vai verificar como está estruturada a sua rede e o AD, né, que é a área a tecnologia da rede que dá direito a fazer os acessos, né, com os acessos de cada usuário tem acesso a várias áreas da rede. Então, a gente faz uma checagem para evitar alguma surpresa desagradável de alguém que não sabe que tem acesso a uma determinada informação e faz a pergunta e vem a resposta. Por exemplo, numa empresa, uma pessoa X pode estar tendo acesso à área que tem as remunerações de todos. E aí aquela pessoa nunca usou aquela informação porque nem sabia que tinha acesso àquela área. Mas se ela vai perguntar no Copilot, o Copilot vai, acessa e traz. Então aí é um problema.
de segurança interna. Então, por isso, antes de fazer a implementação, tem que ser feita antes um assessment para poder garantir que a Uma segurança estruturação do que tá ok. pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom. Exatamente. Então, isso não, se você estiver falando de um produto como o Copilot para ser usado pelas empresas, né? Se você estiver fazendo um treinamento, por exemplo, para usar uma aplicação tipo essa que eu falei que a gente usa na Lanlink, que poderia ser uma aplicação focada em vendas, por exemplo, você pode ter todo o portfólio da sua empresa, todo o detalhamento de todos os produtos sendo aprendidos pelo Azure e OpenAI, e dali para frente todo vendedor que tiver uma dúvida sobre um determinado produto, ele consulta ali, ele vai ter a resposta. Uhum. E aí já aconteceu, por exemplo, da gente, na hora que. Aí a gente passa por um processo depois de curadoria. Antes de liberar aquela aplicação para todo mundo, coloca algumas pessoas para poder fazer alguns testes, fazendo simulações de perguntas e respostas, para poder ter certeza de que as respostas estão coerentes. Focada naquelas coisas que são mais sensíveis, né? Já aconteceu por exemplo, num conjunto de documentos que foram apreendidos, eu ter uma informação que era divergente de outra. Por exemplo, num procedimento de uma empresa, tem um procedimento que não está atualizado, que tem um determinado processo que está funcionando de tal forma, e no outro procedimento mais atualizado, quando cita esse procedimento, choca. Dá uma informação divergente. Aí, então, na hora que você vai fazer uma pergunta, aí uma hora pode vir uma resposta e outra hora vem outra resposta, diferente. Aí, quando a gente, no caso que aconteceu prático, a gente foi analisar, realmente existiam 2 documentos divergentes. E aí a gente foi e perguntou, qual é o documento que está falando a verdade aqui? É esse. Então, o outro sai do aprendizado e tem que gerar um aprendizado de novo, entendeu? Mas, assim, tem que ter cuidado, né? Mas enfim. E outra coisa, como toda nova tecnologia, tem um tempo de maturidade, né? De você ir aprendendo a lidar com aquilo, e entendendo o que pode, o que não pode, eu me lembro de novo do que você falou, né? Lá no começo, né? As pessoas não sabiam o que era tecnologia, não sabiam nada disso, né? Não era só nem uma questão de credibilidade, era uma questão de aprendizado também, né? De o cara começar vivenciar, né? Vivenciar aquilo e aprender a lidar com aquilo, né? E tem uma coisa, né? A gente tem, vamos chamar um grande gavetão com tudo que é coisa que nem se imagina que tem lá dentro daquele gavetão, né? E até organizar esse gavetão, limpar ele, a gente vai sofrer um pouquinho, né? Com essa informação que vai vir, né? Enfim. Até que cria as regras também, né? Cria os processos para dizer o que vai entrar, o que vai sair. A realidade é que a gente já pode usar muito mais do que usa. E há ainda muita resistência. Não que a tecnologia seja uma tecnologia boa, mas em saber tirar da tecnologia o máximo proveito que é possível, né? Tem alguns preconceitos Mas também. eu vou voltar no que eu falei daquela história da nossa geração, né? De estar lidando com coisa nova. Vai ter hora que cansa. Pô, olha, eu tive que aprender celular, aprender computador, aprender internet. Depois que a gente aprendeu. Não, primeiro aprender smartphone, né? Porque antes era só fone, aí virou smartphone. Aí para dentro do smartphone foram todos os aplicativos, né? O banco, a comunicação, tudo, né? Aí depois a gente teve que aprender internet, né? De um modo geral, a internet a gente teve que aprender a lidar com ela. Aí depois veio as redes sociais, a gente teve que aprender redes sociais. Tu tá esquecendo de uma coisinha bem simples que tu usa todo dia, a televisão. Televisão. Tu tem que aprender a usar. Tu liga a televisão, ela não vai pro canal, ela vai pra um bocado de canal onde tu vai de informação. Como que funciona. Aí igual já foi, aí a novela acabou. IA, né? Quer dizer, assim, a nossa geração, assim, de 3 em 3, de 4 em 4 anos, a gente tinha que aprender um negócio totalmente novo, cara. E você teve que ir se adaptando a tudo isso ao longo do tempo. A gente pode errar, Justino. O problema, às vezes, eu acho que
criança aprende muito mais rápido do que adulto, apesar de hoje em dia ter Desafio toda uma da onda, criança. tem Não, toda uma... criança decora mais rápido. Tá decorando mais rápido. Mas assim, Demora mais tempo para aprender. aí Decora mais rápido. hoje em dia tem toda uma revisão da exposição, né, das crianças à tecnologia a partir de determinada idade, porque existem consequências, né, que estão começando a ser medidas agora. Eu assisti um podcast outro dia, que vai bem ao encontro disso que você está falando, em que o cara diz que nos Estados Unidos tem uma pesquisa que eles fazem todo ano de QI. Então eles pegam lá uma amostra da população e fazem um teste de QI. Até um neurocientista brasileiro, que é chefe de um laboratório lá bacana, naquele podcast de inteligência alguma coisa. O cara estava lá dando uma entrevista sobre isso, um cara muito bacana, por sinal. E ele estava dizendo que até 2 ou 3 anos atrás, todo ano a média geral dos QIs estava aumentando. E de uns 3 anos para cá, ela vem caindo. Preocupante, né? Mas é aquela facilidade, né? Não Faz bota, menos não bota, exercício. O esforço é menor, né? Eu acho que o exercício é cerebral igual tá chegando em casa. Acende a luz da sala. Pai, é da sala 1. São 5 lâmpadas. Tem que dizer sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Meu filho, acende a luz, aperta o interruptor aí. Pelo Pai, amor de Deus. diz de novo. Essa- Não, é uma loucura a vida da gente hoje, em função de ganhar tempo e no final eu não vejo a gente ganhando muito tempo, não. porque não falta coisa para fazer, né? Não, aí as ofertas agora são maiores, né? Então, no tempo que você ganha do trabalho, da agilidade das coisas, você perde, você perde, você perde escolhendo as coisas que você vai fazer. É verdade. Nunca dá para fazer tudo que Não, você quer, e né? não dá nem tempo de Impressionante. escolher, né? Lá em casa, para você sair com o restaurante é uma luta, porque vocês vão querer o quê? Um diz japonês, outro diz asiático. Antes só tinha baião com picanha. Pronto, a gente vai lá e acabou. Hoje não. Qual é o tipo da comida? Então hoje as opções, a gente perde muito mais tempo na escolha das opções do que no tempo que tem para curtir as opções, né? Verdade. O podcast é o Inteligência Limitada. Eu adoro esse podcast, porque Muito legal. é bem bacana. Pois é, então a IA está sendo usada na Analink assim, e a gente também tem apresentado para os clientes como a gente está utilizando como exemplo para que a gente possa ensinar também e trazer um pouco de inspiração para as empresas de como utilizar, e daí a gente apoia. Cristina, eu acho que a gente já está chegando no fim, né, do nosso bate-papo. E eu queria dizer uma coisa, assim, foi muito bacana esse bate-papo, porque a gente entendeu o que é uma trajetória bacana de gente que meteu a cara mesmo, né, no mundo, foi atrás e montou uma empresa muito legal que é a Alan Link. A Alan Link já ganhou vários prêmios, né, de lugares bacanas para trabalhar, né, vocês já ganharam premiações, clientes satisfeitos e assim por diante. E o nosso bate-papo percorreu áreas muito bacanas, né, desde entender o nosso cliente, desde a trajetória, os produtos, desmistificar um pouquinho dessa coisa da IA, né? Foi muito legal também. Que bom. O teu conhecimento é um conhecimento prático, legal, e eu queria muito te agradecer por Eu você que ter agradeço, vindo foi um aqui. prazer. Foi muito bom mesmo, tá? Prazer. A gente tá às E ordens. o mais legal também, Justino, é o entendimento que escutar o cliente sempre melhora o negócio, né? Nunca Entendo. deixe de escutar o seu cliente. É verdade. Esse é um aprendizado. E assim, nós que trabalhamos com venda, a gente tem que se treinar muito para poder ouvir o cliente, porque a tendência é falar Profissional de mais do que TI, ouvir, né? profissional de TI trabalhando com vendas, é ela. Obrigada, viu, gente? Foi A um gente prazer A imenso. gente que te agradece muito, Tô às viu? ordens. Obrigado, gente, e Obrigada. até o próximo.